Fala, amigos! E aí, tudo bom? Beleza? Tudo certo? É isso aí, hoje vamos para mais uma aula aí do nosso canal, né? Espero que estejam gostando, né, da nossa trilha, quem está acompanhando aí, quem vai acompanhar no futuro, né? Agradeço por todo mundo que está assistindo, valeu, é isso aí. E espero que os conteúdos também estejam sendo úteis, né, para todo mundo, né? Enfim, hoje a gente vai falar sobre um tema interessante, né, que é como o vício ele afeta o nosso cérebro, né? E eu acho que a gente pode começar falando sobre um tema que vai introduzir a gente dentro dessa, dessa experiência, né? Dentro desse ensinamento. Né? Que é a gente começar a entender um pouquinho, e uma coisa que todos nós aí temos em comum, né? Claro que, obviamente, algumas pessoas, enfim, né? A grande questão é que todos nós temos os mesmos mecanismos, né? Que é o nosso cérebro. Ou seja, ele funciona basicamente da mesma forma, mas claro que cada pessoa tem sua especificidade, sua peculiaridade, mas os nossos mecanismos são de fato o mesmo, né? Onde é que eu quero chegar com isso, né? A gente passou por um processo de evolução, certo? Enfim, no sentido de que nós temos mudado, né? Nós como espécie temos mudado conforme o tempo tem passado, né? Isso é uma coisa que é óbvia e não precisa a gente discutir muito que nós de fato mudamos, né? Não interessa muito o que você pensa, mas de fato isso aconteceu. Nossa espécie tem se atualizado, né? Acho que é a melhor palavra para a gente poder entender. E durante todo esse processo de evolução, cara, evolução no sentido de mudança, né? Que é o sentido mais correto da palavra. Uh, Durante todo esse processo, nós tivemos um meio muito parecido. Né? O que isso quer dizer? Que as tendências, as coisas que aconteciam, né, para o nosso cérebro acabar se transformando, era muito parecida, né? O que isso quer dizer? É que desde o começo, a maioria do tempo que passou, que a gente evoluiu, que a gente mudou, que a nossa espécie foi se atualizando no sentido de mudar algumas características específicas, a gente sempre teve o sentido de sobreviver, né? A gente sempre, lá no começo, era caça, depois mudou para agricultura, né? Mas ainda assim havia períodos de nômades, né? Com coleta de frutas, enfim, né? Mas sempre a ideia era sobreviver, né? Então o tempo foi passando, as coisas foram se atualizando e ainda assim, por mais que as coisas mudaram, né? De algumas formas, né? A tecnologia, né? A ciência atualizou muitas coisas, mas ainda assim, por mais que já não era mais tanto na sobrevivência, né, a gente não tinha tantos estímulos diferentes, né? Então, basicamente, as pessoas viviam no sentido sobreviver, né? Que era garantir abrigo, que era garantir comida, saúde, né? Então sempre foi no sentido de sobrevivência, né? E hoje, né, com as coisas tendo mudado de 0 a 100, assim, digamos, né, nos últimos 30 anos, como as coisas se transformaram de uma maneira sem precedentes, né? Digamos que, cara, lá por 1500 até 1530 as coisas não mudaram tanto quanto mudaram, digamos, de 1990 até 2020, né? As coisas tem cada vez mais se acelerando, né? E hoje em dia a gente tá num estado de conforto, cara. Isso não quer dizer que seja algo ruim, né? Porque na verdade é muito bom. A gente tem vivido mais, a gente tem tido mais saúde, assim, em termos gerais, né? Ah, mas o que que isso quer dizer? Que hoje em dia a gente não tem mais eh, essa, essa necessidade de buscar por sobrevivência, né? Isso já é proporcionado pra gente no contexto e no âmbito que a gente vive, né? Então, hoje em dia a gente tem um mundo onde a gente tem muitos estímulos, né? A gente já não tem mais essa necessidade de buscar sobrevivência, né? E a gente tem um estímulo como a gente nunca teve antes,
né? Então, cara, imagina pro nosso cérebro a gente viver uma evolução, cara, milhares, milhões de anos ali, milhões de anos quando eu digo, né, desde das outras espécies que a gente veio na procedência, né, no caso foi atualizando, foi evoluindo e mudando, né, os nomes, enfim, né, mudando as espécies de fato, mas assim chegou no nível que a gente se tornou quem a gente é hoje. E digamos que a gente passou todo esse tempo evoluindo no mesmo sentido, e aí chegou aonde a gente está hoje, e as coisas mudaram tipo, de 0 a 100, sabe? Então, o nosso cérebro sempre foi acostumado com um sistema, e aí chegou no ponto atual, cara, e virou de ponta cabeça, sabe? Então, a gente é sobre 99% do tempo, o nosso cérebro se transformando para sobreviver, se adaptando, né? No sentido de mudar conforme o ambiente exigia. E aí, cara, do nada, a gente estourou. Tipo assim, no sentido de mudou de 0 a 100. Tipo, a gente não precisa mais ter algumas coisas para sobreviver porque já tá bem estabelecida para nós, assim, as coisas já funcionam de uma maneira mais segura, né? Então, aí veio o 1% de estímulos, né? Então, cara, imagina que o nosso cérebro não, de fato, não esteja preparado, né, para a quantidade de coisas que a gente está sendo transformado, né, nos dias de hoje. E a gente fala, cara, no sentido geral, o ser humano, tá? Cara, exercício físico, alimentação, é saúde mental, é saúde no sentido físico, cara, na maneira de se relacionar. Tipo assim, nós de fato não estamos funcionando da melhor maneira que a gente poderia dentro do contexto que a gente vive hoje, tá? Isso não quer dizer que de fato é ruim, né? Porque hoje a gente tem muitos adventos, muitas coisas boas, né, que surgiram dessas transformações, mas de fato o nosso cérebro ainda não está adaptado, né, 100%. E qual que é o problema disso, né? Porque a gente tem esses muitos estímulos de milhares de maneiras diferentes que acessam nosso cérebro de maneiras diferentes. Então, isso acaba mexendo no nosso sistema, né, de recompensa, como a gente já tinha visto falar antes, né? E quando a gente pensa, né, de vício, né, como a gente tá falando sobre esse tema ainda, né, sobre as questões de recompensa, né, esses estímulos falando no sentido de recompensa, a gente entende que o nosso cérebro ele acaba se tendo essa dessensibilização, né, dos nossos receptores do nosso sistema de recompensa, né? O que isso quer dizer? Que o nosso cérebro ele não compensa, sabe? Tipo assim, a gente acaba tendo esse estímulo muito forte, o nosso cérebro não sabe como lidar com isso, então ele acaba se viciando, né? Como a gente já entendeu um pouco nas outras aulas, né? E acaba se dessensibilizando, ou seja, a gente precisa sempre de mais estímulos, né? Então, isso acontece de fato porque, né, tudo é novo para o nosso cérebro, né, para o nosso maquinário evolutivo, de certa forma, né? Então, por isso que a adição, né, o vício, ele é um problema tão grande, né? Mas, enfim, agora que a gente entendeu esse tema inicial, nosso cérebro, né, com o vício, agora a gente entendeu como funciona e o porquê que acontece dessa maneira, né? Então, ele se dessensibiliza e acaba ficando mais propenso a necessitar, né, mais dessas substâncias e desses estímulos que vêm de fora, né? Então a gente pode falar que existem duas grandes áreas do cérebro, né, que são mais afetadas, né? Que primeiro é o núcleo accumbens, né? Que ele é mais afetado principalmente porque ele controla, assim, de certa forma, né? Faz uma parte muito importante do sistema de recompensa, né? Então, ele é o primeiro a ser afetado nessa dessensibilização, né, dos receptores. Eles acontecem primeiramente, né, dentro dessa parte do cérebro, né? Então, todo o nosso sistema de recompensa, no sentido geral para todas as coisas, né? Não apenas para coisas prazerosas, enfim, mas coisas que vão ser recompensadoras para nós de uma maneira intrínseca, né? Às vezes subjetiva, no sentido, acaba sendo afetado. Então, tudo, né, que a gente tem acaba sendo afetado por causa disso, né? Por causa dessa dessensibilização, né? E a outra parte que é bem importante também é o nosso córtex orbitofrontal, né? Que
se refere à parte que a gente consegue controlar nossos estímulos, controlar nossos impulsos, tomar melhores decisões. Então essa parte do cérebro também é muito afetada, né? E afetada no sentido que quando acontece esses comportamentos de vício, essa parte do cérebro ela tem uma diminuição, né, na atividade dela. Então, cara, o vício, né, essa dessensibilização, né, do sistema de recompensa, ele também te torna uma pessoa mais suscetível a tomar decisões sem pensar, né? E isso é um efeito que acontece dentro do cérebro, né? Então, pra gente entender que isso afeta tomada de decisões para qualquer outras coisas, sabe? Então, é um sistema em cadeia, sabe? A gente acaba passando por isso, as pessoas acabam passando por isso e acabam tendo muitos problemas que não envolvem também isso, né? Tipo assim, acabam tendo outros problemas que são relacionados, né? Então, para vocês verem, né, como o nosso cérebro ele é afetado diretamente e como essas coisas elas aparecem na realidade de pessoas que têm problemas, né, com vício. Então, é, isso é um isso é um ciclo, né? A pessoa usa a substância, ela perde a capacidade de receber recompensas de outras coisas, né? Ela usa essa substância, faz, no caso, esse comportamento viciante e acaba tendo uma recompensa absurdamente alta, aí acaba tendo uma capacidade de raciocinar, de tomar boas decisões menores e acaba tendo mais problemas e isso acaba virando uma bola de neve de fato, né? Então, é, isso acaba sendo um problema porque a pessoa tem uma capacidade de decidir melhor, então vai sempre sentir mais dificuldades, né? E, cara, a gente entende que é muito difícil, né? Quebrar esse ciclo depois que ele se instaura, né? Existem pesquisas que dizem que, cara, mais de 200 dias depois que a pessoa para com o uso da substância, o sistema ele não volta 100%, sabe? Então, cara, o mais recomendável é evitar, né? Porque depois que o nosso sistema cerebral ele se altera, né? Ele é afetado por alguma coisa, é muito difícil, cara, ele voltar, né? A gente sempre tenta, né? Sempre tenta o nosso melhor, mas de fato o melhor é evitar de fato, né? Então a gente, cara, tem que ter um equilíbrio, né? Eu acredito que isso seja o ideal de fato, né? Ter sim, momentos de recompensa, ter momentos prazerosos, sim, mas também ter momentos de tédio, ter momentos de coisas que não vão ser recompensadoras, né? Ter momentos de coisas que não vão te dar uma recompensa no momento, né? Fazer essas atividades que vão te dar uma recompensa lá na frente, né? Como eu sempre tenho falado, todos os santos vídeos que tenho feito, né? Porque aí seu cérebro não vai ficar super dessensibilizado, né? Ou seja, aquelas coisas que você fazer que vão dar de fato uma recompensa vão ser boas, sabe? Porque seu cérebro vai conseguir sentir e você também vai saber que essas coisas, né, são boas pra você. Então, eu espero que tenha ficado claro, né? Que é, a gente é muito suscetível, né? E é suscetível justamente porque não estamos 100% prontos no sentido transformados para tudo que está acontecendo agora. Então por isso que uma vez que a gente comete, né, enfim, né, passa por essa situação, é muito difícil, é muito complicado voltar atrás, né? E isso afeta, né, não apenas esse problema específico, mas toda a nossa vida no sentido geral, né? Porque nosso cérebro ele é todo interconectado, né? Então aparece esse problema e acaba tomando uma proporção muito maior do que a gente espera, né? Porque muitas vezes a gente não entende, né? Bom, gente, enfim, eu sei que esse tema é muito extenso, né? Mas não vou me alongar mais. Espero que vocês tenham conseguido entender, né, a ideia, a visão sobre esse tema. Eu espero que tenham gostado, né? Se você gostou, por favor, deixe seu gostei aqui embaixo, me ajuda muito, né? Compartilhe se você puder me fazer essa gentileza. Deixe seu comentário também, né, para ajudar a me engajar aqui embaixo, né? Fala aí sua opinião, aquilo que você entendeu, aquilo que você não entendeu também, né? Sempre é bom. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero vocês e na próxima. Valeu.